Acho que já está Boa. gravando já. Bacana. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais da superfície, e aí já vai entrar na solução da equação de Schrödinger da parte nuclear, tá bom? Tranquilo. Ainda tinha mais para falar da superfície? Eu acho que ia comentar a outra do Na mais HF, que eu deixei também pronta para vocês lá aqui no Teams. Só que eu não Ah, conferi, já está aqui. já tá, as duas já estão aí. Hum, Eu copiei exatamente esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó, a do NaHF, tá vendo? E sim, a, sim. e a MEP CEP do L2. Já estão lá no Teams, os dois. Tá bom? Ótimo. Eu acho que eu Belezinha, limpei, eu professor. só deixei, deixa eu ver aqui a MEP. Aí eu só deixei a MEP, tá vendo aqui, lá, e a superfície, que está escrito, acho que como nova. Depois eu vou mudar os nomes lá, tá bom? Tá, eu vou dar uma inspecionada lá no código-fonte para ver o que cada coisa faz lá, e aí Bacana. eu Isso, parto daí. parte daí. Deixa eu ver se eu consigo aqui só mudar aqui o nome. Deixa eu ver aqui, carrega material. Deixa eu ver aqui, material de aula. Aí, ó, aqui tem a MEP do NHF. Vamos ver o que eu coloquei. Aí eu vou mudar o nome aqui, ó. Vou renomear. Vou colocar como PES CEP. Vamos pôr melhor assim, CEP. Beleza? Beleza. E a outra eu vou colocar como. Vamos colocar como renomear também. Vamos colocar aqui. Vou tirar aqui. E aí vou colocar aqui MEP. Pronto. Eu ainda não rodei para ver se eles estão certos, se está tudo certinho, não, mas vocês verifiquem. Se der algum errinho, vocês me avisam. Esse aqui não precisa de script, não. Quer ver? Olha, deixa eu entrar aqui. Eu coloquei, para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei os dados, os, os coeficientes e os dados que precisam dentro do programa. Então, por exemplo, se eu vim aqui, a Impes ou CEP, deixa eu colocar como está lá para vocês. Vamos colocar igualzinho, está lá para não confundirem depois vocês. Então aqui eu vou pôr CEP também. Pronto, CEP, VI, CEP, NA, FH, ponto F. E aí, olha, quando vocês rodam, vai vir aqui, vai aparecer um Forte 4, onde vai ter o R1, o R2 e o V. E os coeficientes estão tudo aqui dentro, tá vendo? E os R de equilíbrios também, o beta, tá aqui, ó. Beleza. Então não precisa daquela script, vocês podem vir aqui e rodar e já compilar ele direto. Ó. Então, o forte, e aí vir aqui. Aí ele criou o forte aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí, dia 10, 8 e 6 da manhã, tá vendo? Certo. E aí, quando eu rodo ele vai criar o forte.4. Deixa eu remover esse forte.4 que estava aí antes. Pronto, vou rodar de novo, ó. A.out. Aí ele aí, ó, VI forte.4. Aí tá aí, ó. Tá certo? Bacana. Bacana. Aí agora, só para ficar mais interessante ainda, aqui é onde, deixa eu ver onde é que está o ângulo que foi colocado. Aqui é onde é o ângulo, ó. Eu vou até escrever aqui. Ah, mas aí eu tenho que modificar lá para vocês. Então aqui, ó. Vou pôr aqui ângulo da configuração
do sistema NAFH. Então, é aquele ângulo lá, o θ, tá certo? Tá certo. Se eu salvei aqui agora, e aí a gente vem para cá, é só para mostrar que é esse ângulo aqui agora, aqui, ó. Aqui está o NA, aqui está o F, e aqui está o H. E aqui está o ângulo θ. Ok? Mas deixa eu começar a aula, né? Porque eu já fui embalando aqui. Deixa eu dar um tchau para todo mundo aqui. Então vamos lá. Buongiorno, Rafa. Tudo tá posto? Buongiorno, professores. E aí, terminou de fazer o gráfico? Deu certinho agora? Sim, tem só alguns comandos ainda do GnuPlot que eu ainda tô aperfeiçoando o que fazem para entender certinho, mas já consegui fazer o gráfico sim. Bacana, muito bacana. Depois, talvez até a gente vai ver o seu gráfico aí. Depois, se tiver jeito como dividir a tela para você mostrar, se o seu computador não estiver ligado, a gente podia até dar uma olhada para a gente ver o seu gráfico, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre ele, legal? Legal. O Rafa ele já conseguiu fazer os gráficos da CEP, ou seja, esses gráficos aqui, ó. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Aqui, então, vamos para cá. Esses gráficos aqui, ó. Do sistema H mais L2, correto, Rafa? Correto. Então, deixa eu ver aqui. Está lento aqui no meu computador também. Eu acho que ele... Vamos ver se ele... Está carregando muito lentamente. Vamos lá. Aí. Atenção. Aqui, ó. Esses gráficos aqui, ó. O Rafa já conseguiu rodar. Para qual ângulo, Rafa, que você rodou? 180, 42, 45, 90? Qual que foi? Você lembra? 180? Isso. Tá legal, bacana. Então, deixa eu dar um oi para todo mundo aqui agora, né? Que toda hora eu começo. Buongiorno, Ana Caroline. Tudo a posto? Buongiorno, professor. Tudo tá bom? Aí, buongiorno, gostei. Bacana. Lúcio entrou aí agora também, tá bom, Lúcio? Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Tudo bem com você? Tudo. Bacana. Graças a Deus. Caminhando, né? Amanda, tudo bem, Amanda? Tudo. Bom dia, professor. Bom dia, Amanda. Bacana. Ah, o Caio tá aí também. Caio, buongiorno, Caio. Buongiorno, professor. Aí. E aí, conseguiu fazer o ajuste ontem? Deu certo agora? O gráfico mesmo não foi não, mas o ajuste deu certo. Tá, por causa do, acho que porque deve ter sido algum problema da instalação do XM Grace. Acho que eu vou tentar reinstalar ele. Instala de novo porque ele não está carregando. Então, acho que é o problema do GNU. Mas os dados estão corretíssimos. Sim, pode ser o computador também, né, que não tá ajudando. Na realidade, o gráfico ele fez. O que não tá, realmente. ele fez certinho. O que aconteceu mesmo é porque você instalou outros programas aí no seu notebook e aí ele está ficando sem espaço, ele está muito lento. Você viu que para abrir o XM Grace, ele está levando uma década para fazer isso. Sim, exatamente. Ele conseguiu, né, plotar o gráfico. O Pronto, problema foi... Tá certinho ele, tá funcionando, o XM Grace está funcionando direitinho. O que não está é tendo espaço para rodá-lo. Exatamente. Eu vou ter que fazer aquele negócio lá, abandonar o Windows mesmo. Você vai ter que fazer isso, senão você vai estar perdendo muito com essa divisão, né, com os dois sistemas operacionais instalados, você está perdendo muito espaço e não está dando para você trabalhar com Linux. Exatamente. O computador já não é muito novo, né? Então. Exatamente. Ele não tem tanta memória, né, para você fazer essa divisão aí.
Exatamente. Então, eu acho que você vai ter que fazer a opção só por Linux mesmo, e aí vai resolver seu problema aí, tá bom? Mas o resto tá tudo certinho. Eu olhei ontem, tá tudo certinho. Beleza, professor. Bacana, bacana. Vamos lá em frente, né? Vamos lá, pessoal, então. Vamos só aqui marcar a aula, né? Então, bom dia a todos, bom giorno a tutti. E aí, hoje é dia 30, já é dia 10, hein? 10 de março. Já estamos já quase da metade de março. Daqui a pouco acaba o mês, né? Pois Pois é, é, né? professor. Pois é, que coisa, hein? Esse tempo aqui é o tempo do Mateus, relativístico, né? O, Ai, o ai. tempo dele é o tempo próprio, né? O menor tempo que pode acontecer, né? Tipo isso, professor. Tipo isso. Tá bom, mas vamos lá, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um rápido comentário aqui de novo. Deixa eu ver se esse aqui já. Acho que eu vou ter que chamar de novo aqui. Vamos lá chamar de novo. Então, espera aí. Então, eu vou só mostrar mais um pouquinho aqui da CEP. E aí a gente começa a entrar na parte nova hoje, tá bom? Combinado? Beleza. Ok. Vamos só abrir aqui mais uma vez aqui o sistema. E aí eu comento aqui rapidinho com vocês. E aí eu vou deixar vocês tentarem um pouquinho mais. E aí a gente vai tirando dúvidas no decorrer das próximas aulas dos gráficos da superfície. Tá bom? Eu já deixei lá no Teams, já baixei para vocês os programas da CEP, da MEP, do NA mais HF e do H mais L2. Os dois já estão aí disponíveis para vocês. Tá bom? Tá legal. E aí, eu vou também agora pedir para vocês, eu vou só mostrar uma coisa interessante também aqui para vocês, deixa eu ver aqui, só esperar ele entrar. Hoje está um pouquinho mais lento do que eu... Ah, já foi. Só porque eu falei, ele pegou e foi cordial com a gente. Então, pronto, aqui, ó, a gente vai entrar dentro de CEP. Então, vou só mudar esse nome aqui. Aqui, ó, é a CEP e a MEP do L2, e aqui dentro desse aqui, que está lá também para vocês, esse aqui eu vou mudar para mesma coisa. Vai ficar CEP e MEP do NHF. Vamos ver só se ele ajuda aqui um pouquinho. Pronto. Então, se eu entrar aqui na CEP do... Vamos pôr estrelinha aqui do LI estrela. Pronto, aí ele entrou. Tá. Então, aqui, ó, só para finalizar esse comentário aqui agora, vocês, então, é o seguinte, olha. Vocês vão construir tanto a superfície de energia potencial como a curva de, o caminho de mínima energia da reação NaH mais L2. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui e olhar o programa da CEP. Então, cadê o programa da CEP? Está aqui, ó. CEP L2. Então, está aqui o programa. Vamos só dar mais uma olhadinha nele. Então, aqui dentro desse programa tem aqueles coeficientes que foram ajustados para essa superfície, o R de equilíbrio, né, o beta, parâmetro beta. E aí, vamos só esperar ele aqui. Atenção. Poxa, eu falei que estava andando bem, agora só porque eu falei que estava andando bem. Uai, o que aconteceu com esse... Matheus, fala alguma coisa aí para ele... É só falar o nome Matheus, ele resolve a parada aqui, ó. Ô, louco. É só a gente chamar o técnico que o computador funciona, né? Não? Pronto, você falou tudo agora. Como é que fala? A gente pode... O técnico e o assistente de informática aí, né? Exatamente. Exatamente.
Aí, ó. Então, ele vai ler lá daquela script, olha, o ângulo θ, ou seja, o formato do triângulo dos três corpos, né, do LI, do LI e do H, as distâncias de equilíbrio, os betas, e aí ele vai aqui gerar a malha, né, tanto do R3, que é a coordenada do L2, o R1, que é a coordenada do LH, e obter pela lei dos cossenos. Então, a gente precisa fornecer o ângulo, né, para formar a lei dos cossenos. Então, para obter a outra coordenada L2, calcula a superfície, ele vai lá, chama essa rotina, ele manda o R1, o R2, o R3 e traz de volta o XU, que é a energia. Então, aqui a gente pede para ele imprimir, ó, a coordenada R1, a coordenada R3 e o valor de V. Então, aí, vocês agora, para rodar o programa, precisam ir lá nessa parte dos coeficientes aqui, ó, que é esse script aqui. Então, tem a script da superfície e a superfície e o script da map. Então, olha aí, ó, estou pegando a script da CEP, ó. Então, é coef CEP 8 fixo. Então, pronto. Quando eu abro aqui, vamos lá um pouquinho. Se demorar mais um pouquinho, eu chamo o Matheus aí. Vou só esperar alguns segundos aqui. Atenção. Acho que eu vou ter que chamar o Matheus, porque... Aí, ó. É suspense, professor. É só Oxe. ameaçar ele, ele pega, ele vai e resolve a parada, né? Aí, ó. Então, aqui a gente vai ter que compilar aquele programa da CEP e dar o nome do executável de CEP, com E no final, tá vendo? Aí ele vai rodar, vai ler tudo que está aqui abaixo, até achar lá embaixo a palavra final. Olha aqui a palavra final. Está aqui, ó. Aí, quando ele lê tudo, roda o programa, ele pega, o que ele faz? Ele vem aqui e dá o nome, e joga todo o resultado aqui dentro desse nome que você dá aqui, ó. No caso aqui, CEP45.res. Por quê? Porque eu coloquei o ângulo aqui, ó. Vamos até rabiscar aqui um pouquinho. No outro caso do outro sistema, que é esse aqui, então você tem o triângulo aqui. Aqui está o ângulo θ, olha só. Aqui está o LI, aqui está o outro LI, e aqui está o H. Então, essa é a primeira coordenada, R3, R1 e o R2 aqui, ó. Então, esse aqui seria o R3, o R2, o R1, perdão, e o R2. Então, voltando para cá agora, então tá aí, ó. Aqui estão os valores que ele vai ler, o ângulo θ. Então, vou só fazer o seguinte, vou rodar aqui para vocês verem mais uma vez, ó. Então, venho para cá, dá o LS aqui, pronto. Aí eu venho aqui, ó, I forte, menos 0, dou o nome do executável de CEP.p, PE, CEP.PE, SEPE, e o nome do programa, olha aqui, ó. Então, vem aqui o programa, compilo ele, e aí ele vai criar o executável, olha aí, ó, 8h21, tá aqui o executável, 8h21, 10 de março, acabou de criar, deixa eu dar o date aqui, ó, aí, ó, 8h22, então aí foi 8h21 que ele criou, então é ele mesmo, acabou de criar. E aí eu posso vir aqui agora e rodar script, ó, ponto barra, aí os coeficientes, a script da CEP, que está aqui, ó. Aí quando eu rodo, pronto, e aí ele vai criar, olha aqui, a CEP, olha aí, 8h22, se eu pôr date aqui, ó, 8h22, aqui, ó, é agora nele, e ele rodou, acabou de rodar, olha aqui, ó. Então, aí vocês vão agora pegar VI, CEP 45.res e fazer aquele gráfico em 3 dimensões, ó. Então, aqui está a primeira coordenada,
que é a coordenada do LH, coordenada do L2 e a energia associada. Então, a gente vai fazer uma representação pseudo-tridimensional da superfície. Já, como eu comentei na aula passada, para fazer a superfície aqui agora, a gente só tem 3 dimensões que a gente consegue visualizar. Então, aqui vai estar a coordenada R1, por exemplo, LH, por exemplo. Aqui a gente coloca a outra coordenada R do L2, por exemplo. E aqui a gente coloca o valor da superfície, né? Com as 3 coordenadas, R, L e H. O outro R do L, I, H. Está escorregando demais a caneta hoje. E o R do L2. Agora melhorou um pouquinho. E aí, então, nós vamos ver isso aqui, ó. Quando a gente faz esse gráfico, a gente vai ver exatamente isso que está aqui, ó. Bacana? Então, conforme o ângulo vai mudando, você vai tendo uma superfície diferente, porque as interações vão mudando, porque você vai tendo aí o hidrogênio mais perto do lítio, ou do outro lítio, ou lítio perto do lítio. Então, de acordo com a configuração triangular formada pelos 3, você vai ter configurações diferentes. E aí, à medida que você aumenta e diminui as distâncias, né, internucleares, de acordo com como a gente pegou aqui, ó, eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Se eu pegar aqui a superfície do L2H, a gente pediu para variar os R's, olha só, nesses intervalos aqui, ó. Por exemplo, a coordenada do L2, a gente pegou de 1.4 até 10.5, com passo de 0.1, e a coordenada do LH a gente pegou de 0.8 até 10.9, com passo de 0.1. Aí eu pergunto uma coisa para vocês agora. Como é que eu tenho que fazer para vamos supor que eu queira descrever só o fundo do poço, daquela superfície, ou seja, eu quero descrever só essa região aqui, por exemplo, ó, da superfície. Eu quero visualizar só essa parte aqui. O que eu teria que fazer aqui com esses R's aqui? Vocês podem me dar uma ideia? Matheus, vai sobrar para você, que já mexeu com superfície, Matheus. Eita, poxa. Entendeu a Quando o pergunta? professor me chama, assim, as carnes chegam a treme. Mas é para isso, para aumentar a adrenalina aí, ó. Ela está bem lenta ainda. Olha só, deixa eu fazer a pergunta de novo. Eu queria, por exemplo, Matheus, representar só essa região da superfície aqui, ó. Ou seja, só fazer um círculo aqui, fosse só essa região aqui, ó. Aí, o que eu teria que fazer? Vou dar uma ajuda, ó, eu teria que variar a coordenada do L2 de 1 até 5.5, ó, tá vendo? Ó? Sim, sim. E a outra coordenada do LH de 1 até 4, por exemplo. Aí eu pegaria esse quadrante aqui, ó. E fazer como se fosse um gradiente, professor? Um gradiente? Como assim? É como se derivasse cada ponto em relação a uma coordenada, tipo, derivasse o valor de uma unidade de energia em relação a RI, L2, ou em relação a energia em relação a LIH. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Mas a questão, porque, por exemplo, a nossa superfície de energia potencial, ela depende das coordenadas. Uhum. Então, a gente teria que só escolher um intervalo para a primeira coordenada L2 e LH, de tal maneira que a gente consiga só representar esse elemento aqui, ó, só esse pedaço aqui, tá vendo? Ó? Só o poço. Se você pegar o gradiente, na realidade você vai chegar no conceito de força. Ah, tá, porque a energia sobre o movimento, é verdade. Energia sobre Uhum. Mas, então, era só mesmo fazer um estudo topográfico, ou seja, vamos supor que eu queira só representar essa região que está aqui, ó. Não quero representar nem essa região e nem essa região. Ou seja, a região onde o do reagente e nem a região do produto. Eu só quero representar a região do complexo ativado. Aí eu teria que variar essa coordenada LH de 1.4, ó,
de 1 até 4, perdão, ou até menos, de 1 até 2,5. Então, eu vou até escrever aqui, ó, o LIH de 1 até 2,5, por exemplo. E aqui do L2, ó, de 1,5 até, por exemplo, 4. 1,5 até 4. Aí eu viria aqui no programa, ó, e mudaria aqui, ó. Tá certo? Então, como aqui a coordenada é R3, ela iria de 1,5, poderia aqui para 1,5, ao invés de ir até 10, ela iria até 4, ó. Correto? E mais, se eu quisesse mais precisão na descrição do fundo do poço, o senhor poderia até pegar um passo menor. Correto. Ei, Matheus, por isso que eu pergunto sempre para você, Matheus. Você tá dentro do sistema. É isso mesmo, Matheus. E você mais sincero ainda, Matheus, você ainda pode até reduzir aqui, pode até pegar uma distância aqui em torno de 2, que você vai ver o posto melhor ainda, e parar aqui em 4, ó. Mas você pode ir testando. Aí você refina a malha, ao invés de se pegar, como o intervalo diminuiu, você pode pegar uma malha mais refinada. Você pode pegar aqui o intervalo, por exemplo, de 0,01, por exemplo. Não é isso que você tinha comentado? Uhum. Ou se quiser até mais ainda, olha, como o intervalo diminuiu bastante, pode pegar até um intervalo, um step, ou um passo bem pequenininho. Aí você vai ter ali o posto bem descrito da sua superfície. Sim. Em outras palavras, se você tem a forma analítica e você transformou essa forma analítica num programa, você pode enxugar, você pode fazer todo o estudo topológico refinado dessa superfície. Correto? Corretíssimo. Então, aí vocês vão respondendo e eu vou só aumentando o trabalho de vocês. É mais uma atividade aí, anotem, por favor. Atividade. Opa! Mas olha, não está. O pincelzinho tem hora que ele escreve, tem hora que não escreve. Olha aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar um pincel maior aqui, talvez seja o pincel. Deixa eu ver se era isso mesmo. Vamos pegar mais. Não era não. Olha, eu vou escrevendo ele no atividade. Ele não vai fazendo, só de vez em quando. Ó. Então, atividade, mais uma atividade para vocês é descrever, olha só, como é que ele não escreve? O poço da reação H mais L2. Então, acrescenta mais essa atividade para vocês fazerem, tá bom? Tá certo. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, depois que eu fazer depois que a gente andar um pouquinho com a parte teórica, que vocês fizerem essa atividade, aí eu vou mexer com a outra superfície, que é do Na mais HF, tá bom? Ok? Tá legal. Ok. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, o professor disse ok. Ah, ok, beleza. E aí Professor, depois... Professor, tem uma- Faça. Oba, que bom, estou feliz aí. Tem 2 querendo perguntar. Pode falar primeiro aí, quem falou. Ah, tá. Rapidinho, é só assim. É o passo Lúcio. que o senhor- É o Lúcio, correto? Isso. O passo que o senhor deu naquele R3, ele tem que Acho. ser o mesmo do R1, não é isso? Não Porque senão vai ficar necessariamente, 2 medidas diferentes, né? mas Só pra- tá. Mas aí a gente pode ver pela situação, olha. Porque aqui, ó, Ah, aqui essa coordenada ela vai de 1,5 até 10. E essa aqui vai de Certo. 1 até 10. Mas nessa região aqui, ó, esse começa de 1,5, esse começa de 1. Então, não Uhum. necessariamente elas podem ser iguais, porque como o R de equilíbrio são diferentes do L2 com LH, então a localização do poço vai ser bem descrita, variando de maneira diferente ao LH com LE2. Se fossem as mesmas coordenadas, aí poderia pegar o mesmo intervalo para cá, você poderia pegar o mesmo intervalo para cá. Ah, tá, entendi.
Tá certo? Então, aquela malha, aquela rede, o valor eu tenho que ainda, como é que fala? Procurar saber qual que é o melhor, então, né? Porque, Exato. se eu pegar um intervalo, por exemplo, para RU3, se eu pegar o intervalo 0.001 e o outro pegar 0.003, vai ter que saber ainda qual que descreve melhor ainda, além disso. Só uma coisa aí. Agora eu estou vendo você falar. Tem uma coisa. O step, vamos só não confundir o step com o intervalo, que eu acho que você falou step intervalo trocado. Deixa eu ver se eu entendi. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Porque aqui o intervalo seria de 1.4 até 10.5. Esse é o intervalo. E esse que é o step, 0.1. Então, por exemplo, aqui, olha, o intervalo é muito grande, dá em torno de 9 angstrom. E aí ó, o step tá bom, de 0.1. Mas quando você coloca aqui de 2 até 4, para pegar aquela região lá do poço, você vai ter um intervalo somente, uma diferença de intervalo só de 2 angstrom. Então, você pode pegar um refinamento maior, por exemplo, pegar aqui 0.001. Aí esse mesmo número eu posso colocar para outra linha, para o R1, por exemplo? Pode, porque vai ficar mais ou menos, do mesmo tamanho do outro lado. Tá. E aí, Lúcio, o que vai acontecer? Você vai ver várias curvas aqui, ó. Várias curvas quando você faz o refinamento pequenininho, tá certo? Dentro desse círculo aí, né? Dentro desse círculo. Você vai ver aqui várias linhas de nível aqui para representar esse poço aqui, ó. Entendi. Quanto menor for aquele step, mais você vai pegar aqui as linhas as curvas de níveis aqui para o poço, ó. E vai representar ele muito bem. Então, aqui você vai dar um zoom na região do complexo ativado. É a região no qual você vai ter os 3 corpos ali junto, o LI contra o LI e o H, e é nessa hora que o processo colisional decide quem é que vai ser formado e quem é que vai ser não formado ali. É a decisão, é onde acontece a decisão, é a caixa preta de um processo colisional reativo ou de uma reação química. Entendi, professor. Bacana? Bacana, massa demais. Bacana. Agora acho que ficou claro, né? Então aqui está o step. A minha pergunta já foi respondida também. Mas aí não valeu, aí não teve graça. Mas era isso mesmo, Caio? Era só questão da malha mesmo, saber se as duas coordenadas tinham que ter o mesmo step. Não necessariamente. Mas aí, agora, o step eu acho que era interessante. Agora, o intervalo é que não é necessariamente o mesmo. Tá vendo? Porque eles têm intervalos diferentes aqui, o máximo e o mínimo, o máximo e o mínimo. Correto? Beleza. Então, aqui, ó, aqui vai ficar legal se a gente pegar aqui de 1.6 ou 2 até 4. E aqui, vamos ver lá, ó. Aqui já dá uma dica, ó. Para a coordenada L2, eu vou pegar mais ou menos, olha, de 1.6 a 2, que dá mais ou menos aqui, ó, corta aqui, até mais ou menos 1.4, ó, que é mais ou menos perto desse azul aqui, ó. Aí eu pego o fundo do poço. E para o LH, ó, eu vou pegar 1.4, 1.5, aí aqui o mínimo era 2, aqui é 1.5, ó. E aqui eu vou ter 2.5, aqui eu fui até 4. Tá vendo a diferença do valor mínimo e do máximo para pegar essa região aqui do poço? Sim, tô vendo. E agora o step eu posso pegar o mesmo, 0.001 para cá e 0.001 para cá, para eu descrever muito bem essa região que está aqui, ó. Bacana? Perfeito. Bacana, Lúcio, bacana, Caio, tudo certo? Tranquilo, professor. E aí, para concluir aqui agora, deixa eu salvar aqui. Para agora... Opa, vamos ver se ele... Pronto, já deu. Agora, para finalizar, olha, vocês vão pegar o próximo programa, que é a MEP, olha só. O programa da MEP. E aí, no programa da MEP, vocês vão... Deixa eu pegar aqui. Vocês vão, então, agora construir
o caminho de mínima energia de acordo com como a gente comentou na aula passada. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Ó. Pegar aqui agora, a gente vai fazer esse caminho de aqui, ó. Nós vamos pegar, andar aqui dentro dessa superfície aqui agora, pegando o caminho de mínima energia, ou seja, a energia mais negativa saindo daqui até chegar aqui, saindo aqui do reagente até chegar aqui o produto. A gente vai andar pelo caminho de mínima energia, o que a gente vai ver exatamente essa curva que está aqui, ó, dependendo do ângulo θ que você queira. E aí, a gente fez isso, só comentando na aula passada, a gente fez isso assim, ó. A gente pegou aqui, colocou as duas coordenadas, está aqui está aquelas curvas lá de níveis, que é a projeção da superfície no plano das coordenadas, está aí, ó. Alguma coisa desse tipo. Vamos supor que aqui esteja a coordenada LIH, não, L2, e aqui vou pôr a coordenada LH. Aí a gente pegou aquele centro aqui, ó, e aí a gente faz essa varredura aqui, ó. Aqui pega essa coordenada ρ aqui, fazendo um ângulo alfa aqui, ó. E aqui está a coordenada ρ, aí eu pego o alfa e vario ele de maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90. Vamos ver se a canetinha aqui ajuda. Pronto. E aí, o que vai acontecer? Eu venho aqui, coloco alfa igual a 0, que é quando o ρ vem para cá, vario o ρ aqui, ó, e acho a energia mais negativa. Depois dou um incremento de ρ de um step bem pequenininho, acho que vario o ρ, acho a energia mínima. Vou fazendo isso, ó, eu vou percorrendo aqui o mínimo, vou fazendo um caminho de mínima energia de toda a superfície saindo aqui do reagente, até chegar aqui na região do produto, ó. Aí, quando eu faço isso, eu faço o gráfico da energia, ou seja, da superfície V, em função desse ângulo alfa, eu vou ter aquela curva que vocês viram lá, ó, que é o caminho de mínima energia. Bacana? Que é esse aqui, ó. E aí ele sai do zero. Ele sai por zero. Por que ele sai do zero? Porque aqui, ó, na hora que ele calcula o mínimo, eu somei, aqui, ó. Aqui, ó. Eu somei a energia do reagente, que é de 24 kcal por mol, ó. Então, quando eu somo essa energia, ele sai no reagente em zero, porque aqui é menos 24, ó, em alfa igual a zero. Se eu somo mais o 24, ele vai para zero e ele soma essa energia em todos aqueles pontos que a gente percorreu aqui, ó. Todos esses pontos aqui é somado 24 kcal por mol. E aí, ele sai aqui do zero. Né? Então, para ficar até melhor o gráfico aqui, ó, eu tinha que fazer melhor assim, para ficar mais bem representado. O gráfico é assim, mais corretamente seria assim, ó. Aqui estaria o alfa, aqui estaria o V, e aí estaria assim, ó. Aí, saiu do zero aqui, ó, o reagente. Aqui é onde está a TS, a estrutura de transição, complexo ativado, e aqui estaria o produto. Ó. Então, aí eu teria essa curva aí correta, e no programa, a gente faria dessa maneira aqui agora. Ó. A gente, então, vai rodar. Aqui, então, eu peço para ele escrever, ó. Deixa só o cursor aqui voltar de novo. Vamos ver se ele vem. Mas aqui dá para sublinhar aqui, ó. Aqui eu peço para ele escrever nessa unidade o ângulo, que eu chamei aqui de φ, e o valor mínimo da energia, V mínimo. Então, se eu vier aqui agora na script da map, aí eu venho aqui, ó, VI, pego a script da map, ó. Tá aqui. E aí ele vai construir o caminho de mínima energia. Deixa só ele contribuir aqui para a gente. Vamos ver. Então, enquanto ele não atende a gente, então eu vou fazer essa curva de mínima energia aqui agora, uma delas. Vamos ver o ângulo que a gente escolheu lá. Aqui dentro da script tem um ângulo.
Aí o ângulo de 180, ó. Então a gente tem que compilar o programa da map, dar o nome do executável de map, aí ele vai ler os dados aqui da superfície, até achar a palavra final e jogar o resultado em map 180. Então, se é a map 180, cadê o 180? É esse aqui, ó. Esse é a primeira aqui que nós vamos fazer, ó. Se a gente colocar, por exemplo, 42, a gente vai colocar essa mais profunda que está aqui, ó. Se a gente colocar igual a 30, a gente vai colocar essa aqui. Vamos colocar 30 para a gente reproduzir essa preta que está aqui, a cor preta? Pode ser a 30? Pode. Vamos fazer a 30 aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui para 30. Então, aqui vai ficar 30, map 30. Aqui vai ficar 30, olha só. Então, o ângulo agora... Então, agora eu vou compilar, ó. IFORT, -0, map, vou chamar de map, o nome do executável, e pegar o programa fonte escrito em Fortran, que está aqui, ó. Aí eu vou compilar. Aí ele criou o map, olha só, se eu der um ls -la, tá aqui o map, ó, foi criado 8h44. Então, você dá um date aqui, ó, 8h44, ó. Então, foi ele que acabou de ser criado agora. Aí, para rodar, como é que nós vamos rodar? Eu vou usar script. Então, vai ficar ponto, barra, qual que é a script da map? Essa aqui, ó. Então, agora eu vou rodá-lo. Pronto, tá rodando. Já rodou. E aí, ele criou, ó, VI, olha aqui, map, cadê a map? Map 30, olha aqui, ó. Então, aqui tem, olha só. Para o ângulo alfa igual a 0, tem o valor que ele tem aqui. E aí, ele vai colocando, vai dando incrementos pequenininhos até obter todas as energias, ó. Até o 90. Ué, aqui está indo mais de 90, tem alguma coisa errada aqui. Ué, alguma coisa deu errado aqui. E que foi? Shift G. Ah, não, estava olhando errado. Eu que estava olhando errado aqui, ó. 90, correto? Ó? Eu estava esquecendo de olhar aqui o 10 elevado a 2, ó. Tudo bem? Então, vai de 0 até 90, a coordenada de reação, e a energia correspondente dos valores mais negativos. Então, agora, se eu pegar agora XMGrace e pegar aqui a map 30.res, a gente deve obter aquilo que a gente obteve lá, né? Vamos ver. Atenção. Olha aí se é aquilo lá. É aquele valor ou não? Correto? Uhum. Então, aqui, ó. Deixa eu representar os pontos aí. Então, vamos pegar bem pequenininho aqui, ó. Olha aí os pontos aí. Aqui, então, ó, nessa coluna aqui, nós vamos colocar exatamente, vocês vão colocar exatamente a energia em quilocal por mol. Pronto. Tá aí. E aqui, vocês vão representar embaixo aquela coordenada de reação, que é o ângulo alfa. Vamos pôr aquele ângulo, Ctrl E. Vamos ver se tem um alfa aqui. Vamos pegar aqui o alfa. Cadê? Alguém vê símbolo aí? Grego, acho que é aqui, né? Vamos ver se é aqui. Agora o alfa. Alguém vê o alfa aí? Meu olho está um pouquinho comprometido aqui que está pequenininho. Ah, aqui, achei. Ó. Pronto. Pronto, olha aí. Se quiser ainda colocar em grau, né?
Pronto, pode ficar assim também, se quiser. Mas aí já está legal. Ah, eu tinha que tirar. Foi mal aqui. Porque aqui ele está nesse símbolo, aí eu tenho que colocar aqui agora um barra N, senão ele... barra N grande. Acho que aí resolve. Que aí sai do modo do grego. Ué, não saiu? Deveria ter saído. Não sei porque ele não tirou aqui, mas deveria ter saído com esse comando N aqui. Deveria ter... Esse aqui ele cancela a letra grega para cá com o comando N. Não sei porque ele não fez. Deixa eu ver de novo aqui. O apply, accept. Não deu. Então, eu vou tirar o grau aqui. Depois eu verifico o que está acontecendo para a gente não perder tempo. Mas, enfim, está aqui. E aqui agora, depois, vocês vão fazer... Vocês vão colocar aqui, por exemplo, para esse caso aqui, na legenda, vocês vão colocar aqui θ igual a 30 graus, por exemplo. Aí. Ok? E aí, quando vocês forem fazer os outros, vocês colocam cada ângulo correspondente. E aqui, só para finalizar, então, quando vocês forem fazer a map, vocês podem fazer dessa maneira. Então, a gente vai pôr aqui só caminho de mínima energia da reação H mais L2, que deu como produto o LIH mais LI. Opa, aqui é o mais, né? Mais LI. Pronto, tá aí, ó. Bacana, pessoal? Ficou claro como é que a gente está fazendo? Tudo bem? Matheus? Uhum. Tudo ótimo. Tranquilo, professor. Eu vou matar o programa aqui, ó. Então é Q menos 9 e esse número aqui, ó. Pronto, só para liberar a tela aqui, beleza. Então é isso. E depois eu vou verificar se está rodando aqui a outra do NAHF. Aí, se ele estiver funcionando, então, o bom da CEP aqui, que eu coloquei dentro da CEP do NHF, eu coloquei já todos os dados da superfície aqui dentro, ó. Então, se vocês olharem, ó, aqui é onde ele escreve as coordenadas, ó, do LH, do NH e do NAF, tá aqui, ó. E os coeficientes estão todos aqui dentro, ó. Olha só, os coeficientes e os graus dos polinômios estão todos aqui dentro. Então, em vez de criar aquela script, aqui no NA mais HF vocês podem ir direto, ó. Então, eu posso pegar aqui forte e compilar aqui, ó, a CEP, ó. Aí eu vou compilar. Deixa eu só, antes de fazer isso, deixa eu remover aqui o forte.4. Pronto. Por que que eu deletei o forte.4? Porque aqui, na hora que ele escreve as distâncias internucleares e a energia, como é o write 4 e não tem open, então o Fortran cria por default o número que você coloca aqui. Ó. Se você colocou 4, ele vai criar um arquivo de saída, porque é o write, chamado forte.4. O que é interessante notar que isso não funciona nem para o 5 nem para o 6, que são os 5 entrada padrão do read do Fortran, e o 6 é a unidade padrão de saída. Então, vocês podem colocar aqui qualquer número menos o 5 e o 6, e pode ser de 1 até 99, que ele faz isso. Então, se eu coloquei o 4 aqui, ó, vou colocar outro número. Vou colocar 10, por exemplo. Se eu colocar aqui 10, ele vai criar o forte 10, e no forte 10, ele vai jogar o R1, o R2 e o V, onde o R1 é a coordenada NAF e o R2 é a coordenada HF, e com esse formato. Então, o 2 aqui está dando o formato dele. O formato vai ser 12 casas no total, com 5 depois do ponto. Então, isso que significa esse é 12, 5 aqui, ó. E vão ser 3 valores.
Então, o R1, o R2 e o R3. Então, são 3 formatações iguais para todos eles. Ó. Então, agora, se eu compilar esse programa aqui agora, vou vir aqui o iForce, vou pegar aqui o CEP do NHF. Opa, pronto. Aí ele compilou. Olha lá, o A.out. Se eu pôr ls-la, ó, ele foi criado exatamente agora. Vamos ver se ele faz. Aí, ó. Então, ele criou agora, 8h53. Então, agora eu vou rodar A.out, ALS. Olha aí o forte.10, ó. Então, aqui a primeira coordenada é NAF, HF e o valor da energia. Então, com isso aqui vai dar para vocês construírem agora a superfície de energia potencial do NAHF também. Então, aqui vamos, Ctrl F, olha só, todas as energias, tudo aqui, todos eles, olha aí, e está em angstrom, tá bom? As energias, então deveria estar tudo aí. Ok, pessoal? Então já dá para vocês fazerem também, vou colocar aqui agora, na parte da atividade, vou adicionar aqui agora também, 2. Então, fazer os gráficos. Opa, deixa eu desconectar aqui, conectar de novo, talvez melhore. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver se melhorou. Vamos ver se vai ficar melhor. Não melhorou. Da CEP. Da CEP do NAHF. E aí vocês, o ângulo, vamos só pegar aqui o ângulo para mostrar para vocês também. Então, se eu vier aqui, VI CEP NAFH.F, vamos ver qual é o ângulo que está aqui inicialmente. Então, em algum lugar aqui a gente colocou o ângulo. Olha aqui o ângulo aqui, ó. O ângulo de configuração do sistema. Então, está 77,2. Daqui a pouco, quando vocês forem fazer, vocês vão descobrir por que a gente pegou esse ângulo. Tá bom? Esse é o ângulo para o qual a barreira é menor da reação. Então, eu vou pedir para vocês virem aqui, ó, e fazerem... Deixa eu voltar aqui, tirar um pouquinho desse que está aqui. Vamos selecionar aqui, tirar aqui. Vamos lá, tirar. Vamos agora pegar aqui um pincel. E aí, fazer isso aqui para esses ângulos que aqui estão. Ó. Vamos pegar aqui θ igual a 77,2, 180 graus, 90 graus, 30 graus e põe 40, vamos pôr 60 e 60 graus, tá bom? E aí depois eu vou passar a 3, que eu vou conferir primeiro, aí nós vamos fazer a map desse sistema também, mas aí eu vou conferir ele primeiro, e na próxima aula, aí eu confiro se ele está funcionando direitinho, e aí eu pego, e aí a gente passa mais uma atividade para fazer a map do NAHF também, tá bom? Ficou claro, pessoal? Sim, senhor. Sim. Tá bom.
Então é isso. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Antes que o Matheus fale aí para nós vamos dar aquele pequeno intervalo de 5 minutos e aí nós vamos voltar com esse assunto aqui, ó. Vamos então agora com esse título aqui, solução. Vamos tentar solucionar a equação de Schrödinger da parte nuclear. E aí nós vamos resolver numericamente para 2 corpos. Ok? Então, pode ser uma molécula diatômica, por exemplo. Seria aqui uma molécula diatômica. Ou pode ser um dímero também, né? Que a gente comentou sobre isso, ou um nanotube e um átomo. Por exemplo, pegar aqui CH4 com CH4, ó. A gente considera isso aqui como um só corpo, isso aqui também como só um corpo, aqui de massa M1, aqui de massa M2, então dá para fazer assim também. A gente pode pegar um nanotubo com, por exemplo, um átomo, ou uma molécula, vamos pegar aqui o CO2, por exemplo, aí eu pego aqui e interage com um pedaço aqui do nanotubo, eu chamo isso aqui de massa M1, e isso aqui eu chamo de massa M2, então a gente também consegue descrever como que esse sistema vibra. Ou então aqui, ó, no caso do H2+, a gente então vai ter aqui um hidrogênio, aqui um outro hidrogênio, H, aqui o H, e aqui separado com a distância R. Então, a gente já tem a curva de energia potencial, que é a forma analítica, que é essa aqui, ó. Então, a gente já tem aqui o V de R em função do R. Então, e o R, esse R daqui da curva de energia potencial, da CEP, é exatamente o R que separa os 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente vai resolver a equação de Schrödinger e vai descobrir como que essa molécula aqui vibra. Ou seja, como que ela fica vibrando e rotacionando ao mesmo tempo. E aí, essas energias, elas entram aqui dentro do poço, ó. Então, aqui o primeiro nível vibracional, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, as transições dos níveis aqui, vibracionais, é o espectro vibracional da molécula. Então, aqui está o espectro. Então, nós vamos aprender a calcular isso aqui agora. Ou seja, essas energias vibracionais que estão aqui, os espectros e as constantes espectroscópicas desse sistema formado por 2 corpos, ou um sistema diatômico. Ok? Tá aí tudo bem, pessoal? Que agora Tranquilo. a gente já construímos a curva de energia potencial. E aí, então, nós vamos dar essa paradinha de 5 minutinhos para vocês descansarem um pouquinho, para a gente mudar de assunto e dar continuidade ao curso. Combinado? Combinado. Ok. Então, agora, Matheus, só para bater no seu relógio aí, 9:02? O meu tá 9:1, tu acredita? Olha só, então o meu agora, eu estou no referencial que está próximo da velocidade da luz, então, o seu. É, E o meu eu está tô, parado aqui, o meu é o eu tempo tô no próprio. tempo retardado aqui, os potenciais Então, retardados. você que está, o seu tempo hoje é o tempo próprio, o meu é o dilatado. Você tem uma ideia só agora que foi bater 9:2. Mas agora sobrepôs o meu aqui agora também. Mas Isso. tá bom então, né? 9:07 então, pode ser? Fechado. Então, 9:07 estamos de volta. Aí a gente começa a parte da solução da equação de Schrödinger da parte nuclear. Combinado? Ótimo. Combinado. Beleza, pessoal. Então, daqui 5 minutos. Bye, bye. Até.
É preto que modelo. Vou fechar aqui, tá, Marinete? Em cima, Matheus. Olá, Matheus, está me ouvindo? Eu te escuto, professor. Acho que o Matheus ainda não voltou. Ah, não voltou. Ah, então tá escutando então, né, Rafa? Tá sim. Professor, uma dúvida. A superfície para o L2H é para fazer para teta igual a 180 e 42,675 e mais algum outro ângulo ou são esses dois? Eu acho que a gente tinha colocado mais, Rafa. Mas, tá. Eu acho que você tem gravado a aula da aula passada, Rafa? Você tem acesso à aula?
Eu ainda não vi a gravação. É que eu tinha anotado para map mais ângulos. Para CEP eu esqueci de anotar quais os ângulos que eram para fazer. Eu confesso que não me lembro. Alguém lembra? Alguém anotou? Alguém lembra para dizer para o Rafa? Alguém? Eu anotei, professor, foi Ei, essa Ana Caroline, eu vou te contar, precisa. foi Quais eram, Ana? Só para gente. 180, 45, 90 e 60. Ah, tá vendo, Rafa? Tinha mais dois, então, ó. Bacana, obrigado. Obrigado, Carol. Disponha. É a pessoa que mais tem nome aqui na turma, né? É Ana, Caroline e Carol, né? 3 nomes, degenerados, né? Com a mesma Exatamente. energia. Bacana. Podemos recomeçar então, pessoal? Como é que estão aí? Bacana. Tranquilos? Você tinha comentado que se você quisesse, eu podia mostrar as sim. Esse Rafa, ele é preciso também. Ô, Rafa, você pode mostrar para a gente o gráfico, como é que ficou o seu gráfico, só para a turma ver? Posso sim. Vou compartilhar a tela. Vai, por favor, Rafa. Vamos ver como é que ficou o gráfico do Rafa aí. É pro H mais L2, correto? Aí, ó. Olha só. O primeiro à esquerda é qual teta é? Oi, Rafa. Acho que o som, o coisa dele tá. O microfone, Rafa. Acho que não está funcionando o seu microfone. Vamos ver aqui. Ele tá no mudo. Professor. Tá. Eu tinha me mutado e não tinha nem visto. O da esquerda é 180, o da direita é 42.675. Bacana. Rafa, dá para rodar ele um pouquinho aí, só para a gente ver um pouco? Isso, essa aí, por exemplo. Não, é que está em PDF, mas eu posso abrir no GnuPlot para rodar. Você pode rodar só para a turma ver como é que fica bonito rodando? Tá. Por favor, Rafa, já que você foi prestativo em mostrar o seu resultado aí. Aí ele usou o GnuPlot, que também é livre, é um software para fazer gráficos em 3D, livre. Você só precisa de fazer uma entradazinha para ele. Depois a gente pode passar essa entrada para vocês. Olha lá, agora ele vai rodar. Ó. Agora ele roda. Olha aí, ó. Olha aí. Bacana. Então você tem aí uma visão geral da superfície de energia potencial. Vocês notam que tem o formato de uma canaleta, né? Sim. Correto? Correto. Ficou bom? Ficou legal, né? A superfície do Rafa, né? Muito show. Muito Gostei. show, Rafa. Muito bacana. Com as curvas de nível embaixo, né? Rafa. Oi. Vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Ixi, não, eu mostrei a imagem, pergunta para o Matheus. Agora não vai ser para o Matheus, não, vai ser para o Rafa. Rafa, só uma pergunta. Você está vendo essas curvas de nível aí abaixo, que está projetada nas coordenadas, aí no plano das coordenadas LH e L2? Aqui, aham. Tá. Elas estão separadas de quanto que são curvas isoenergéticas. Por exemplo, isoenergética, que se você pegar uma curva dessa, né, uma linha dessa, todas elas têm a mesma energia. Correto. E aí você sabe dizer qual é a separação de cada uma dessas energias? Você diz entre, por exemplo, essa amarela... Isso, entre essa aí e a vermelha, por exemplo, essa azul e a vermelha, entre elas. A diferença entre as energias entre essas linhas? Isso. Eu teria que ver, por exemplo, esse contorno aqui, qual é a altura aqui no eixo Z da energia aqui, e calcular a diferença com esse contorno aqui. Mas você pode ver isso na sua entrada do GnuPlot. Pode? Não sabia disso, não. Pode. Por isso que eu fiz isso aí, só para brincar um pouco com você. Você pode mostrar o script do GnuPlot? Por favor? Aquele que você mandou não estava funcionando, aí eu refiz. Eu usei esse aqui. Aí o contour, tá vendo? O contour levels incremental.
Ah, sim, o incremento é de 10 em 10, então a diferença é de 10, então. É de 10 quilocal por mol. Pronto, era isso aí. Tá vendo? Então, Tá vendo que verdade. você fez o corte de quanto a quanto? Olha aí. De menos 100 a 100 com passo 10, então é 10 quilocal por mol. Quer ver? Agora coloca, por favor, 5 no lugar do 10. E faz o gráfico de novo, por favor, só para brincar um pouquinho. O homem parece uma máquina, só vê as... Pronto, agora tem bem mais linhas. Tem bem mais linhas, tá vendo? Olha aí. Tá mais refinado agora, não tá? Tá. Então, agora você fez um corte, no mesmo corte de menos 100 a 100, e ao mesmo tempo, você melhorou os intervalos entre cada linha dessas isoenergéticas aí. Quer ver uma outra brincadeira, Rafa? Você colocou de quanto? De menos 100 a 100, né? Isso. Põe de menos 50 a 50, por favor, Rafa. E aí tá de 5, põe 1 agora no lugar do 5. Vamos ver o que vai virar agora. Agora tá cheio de curva. Olha aí, você tem agora uma descrição bem mais... Talvez você pode fazer uma brincadeira ainda. No vez de ser de menos 50 a 50, pode de menos 50 a 10, por exemplo. Isso. Aí, ó. Tá vendo que agora a gente está vendo mais a parte negativa. As curvas de isoenergética da parte mais negativa. Ok? Ok. Então dá para ficar fazendo essas brincadeiras todas aí. Agora, Rafa, uma última coisa para você, uma última pergunta. Posso fazer a pergunta? Pode sim. Aonde é que está o reagente e onde é que está o produto aí na sua superfície? O reagente está aqui, essa região aqui do L2, né? Aham. O produto está aqui. E como é que você sabe disso? Por causa da distância, né? Que a distância entre o LH está próximo da distância de equilíbrio. Certo. E aqui no L2 está a distância de equilíbrio do L2 como reagente. Perfeito. Faltou só dizer, por exemplo, aí onde você está na região de equilíbrio do L2, a coordenada do LH é grande, é 10, correto? E ele está bem distante, é. Significa que o LI está bem distante do L2, correto? Então, Correto. aí é a região onde você tem o H mais L2, correto ou não? Aqui é o L2 separado do H e aqui é o LH separado do L que está distante. Exatamente. Então, por exemplo, aí na coordenada do L2, no reagente, aí nessa região você tem o H mais L2, correto? Correto. E do outro lado você tem o quê? Você tem o R de equilíbrio do LH e a coordenada lá do L2 é grande, não é? Isso. É grande. Então ali você tem a região do produto formado, H mais LIH, correto? Correto. LI mais LIH, desculpa. Eu falei errado. LI mais LH. E essa região aqui seria o complexo ativado, professor? Isso, esse aí seria o complexo ativado. Seria a região onde os 3 átomos estão próximos. Na realidade, a gente fala os núcleos, né? Porque a gente está vendo aí a distribuição de carga do LI e do H, que é vista pela superfície de energia potencial, né? Como que a energia se comporta, dos elétrons se comporta em todos os núcleos nessa configuração aí, ó. Correto? Correto. E qual é o ângulo que você pegou mesmo aí? É 180, esse aí? Esse é o 180. Eu também fiz para o 42,675, mas esse aqui é o 180. Então, aí nessa região aí do complexo ativado, eles estão em linhas retas, porque o ângulo é de 180 e muito próximo um do outro, correto? Correto. Porque aí, ó, se você pegar nessa região, tanto a coordenada do L2 como do LH são pequenas. Uhum. E eles estão colineares, estão numa linha reta. Correto? Correto. Então, está perfeita a sua superfície. Está ótima, Rafa. Muito boa.
Depois você volta lá pelo que você fez, de menos 100 a 100 com o passo 10. Ficou ótimo daquele jeito. Era só para a gente brincar um pouquinho aqui, por isso que eu pedi para você modificar, mas estava ótimo. Não, bacana, bom que eu aprendi, né, essa sacada de ver a diferença entre as linhas, né, da energia. As isoenergéticas, né? Isso. Rafa, então deixa eu perguntar mais. Ah. Se você tivesse somado a energia do reagente, por exemplo, do L2, aí você ia ver essa parte aí da região do H mais L2 saindo do zero, correto? E ela está saindo do zero? Não, não está saindo do zero. Então é porque não foi somado, mas daria para fazer isso, não daria? Daria. Tá. E aí eu pergunto para você, olhando aí, quem tem maior energia, o reagente ou o produto? O reagente. O reagente. Que tipo de reação é essa? Exotérmica ou endotérmica? Exotérmica. Ótimo. E se eu for falar em termos da energia, como é que seria? Exoenergética? Isso. Exoérgica ou endoérgica? Maravilha. Muito bom. E fica mais claro quando você vê o caminho de mínima energia, né? Quando você vê o caminho de mínima energia, você conseguiu fazer o caminho de mínima energia? Ainda não. Vou fazer hoje. Vou tentar fazer hoje. Tá bacana. E aí, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Rafa? Eu acho que ele já respondeu muitas perguntas hoje. Deixa ele dar uma pausa aí. Já foi sabatinado, né, Matheus? Rapaz, me lembrou até o TCC. Se prepara, Rafa. Não, bom que já serviu de preparo mesmo. Muito bom, bacana. Acho que vai dar também uma ideia para quem vai fazer mais aí as próximas atividades. Bacana? Bacana. Tá claro, pessoal? Ficou legal aí a superfície do Rafa? Todo mundo gostou? Ficou legal? Ficou claro? Ficou sim, professor. Muito bom. A Carol, como é que ficou aí, Carol? Ficou muito bom, professor. Bacana. Lúcio, ficou mais claro? O Lúcio que é da Química, então é importante saber essas coisas também. É massa demais, cara. Eu gostei demais da apresentação do Rafael aí. Muito massa. Muito bom. Massa vezes aceleração. Dá uma força aí. E Caio, como é que ficou aí, Caio? Deu para ter uma ideia de como que é uma superfície de um processo colisional reativo ou reação química? Ficou, professor. Ficou top, Rafael. Mandou bem. Aí, valeu. Ele usou um adjetivo bacana aí, top, né? Não, bacana, maravilha. Então, podemos passar para frente, pessoal? E aí à medida que vocês forem fazendo as atividades e forem surgindo dúvidas, aí vocês podem colocar aqui e a gente vai tentando resolver nas próximas aulas aqui, diretamente. Tudo bem? Podemos fazer assim? Podemos. Tá ótimo. Tá, por exemplo, na próxima aula, se o Rafa tiver também concluído a parte das MAP, a gente vê a MAP dele, ou quem que já construiu a CEP e quiser apresentar a sua CEP ou tiver alguma dúvida, a gente vai sanando daqui para frente, tá bom? Para vocês completarem as atividades aí. Legal? Tá legal. Muito bom. Bacana, Rafa. Parabéns, viu, Rafa? Tá bacana, tá excelente, tá muito bom. Obrigado, professor. Só graças à sua ajuda que você me responde mensagem até de noite, eu fico te perturbando. Não, isso não chama perturbar, isso chama interesse e é muito interessante quando isso acontece. Então, é bacana isso, porque aí as coisas andam, evoluem, e não necessariamente a gente precisa só fazer isso na aula. A gente pode fazer também fora da aula também, tirar dúvidas e fazer a coisa andar. Então, é assim que funciona, né? Correto? Correto. Então, na realidade, eu fico muito feliz quando alguém me pergunta. Isso eu gosto muito quando pergunta. E aí, porque vocês tiram as dúvidas e as coisas vão para frente, vocês pegam mais a ideia do que a gente está querendo passar para vocês aí. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Valeu, Rafa. Muito bom. Beleza. Então, agora eu vou só fazer o seguinte, eu vou voltar para cá para o quadro, tá bom? Para o quadro negro aqui nosso. Pode ser? Pode. Pode ser.
Então, vamos lá. Então, se vocês lembrarem tudo que a gente fez até agora, a gente fez isso aqui. A gente pegou, escreveu a equação de Schrödinger. Professor? Oi? Não está compartilhando. Ah, é? Não tá... Ah, será que é porque, como o Rafa fez, ele pedia... Vou ver, voltar. Acho que perde, né? Uhum. Então, vamos fazer aqui. Peraí. Boa, bem lembrado. Aí. Eu vou aqui compartilhar de novo. Será que a gravação continua? Beleza, né? Então, é só o compartilhamento que mudou. Isso. E agora, voltou, Matheus? Voltou. Bacana, legal, ótimo. Então, olha só. Se a gente quer resolver um problema molecular composto por, como a gente fazia lá, N elétrons, igual a... Opa, vamos colocar aqui. Vamos pôr a primeira equação de Schrödinger, né? H de psi é igual a E psi. Então, a minha hamiltoniana, como a gente fez lá, a minha hamiltoniana era composta pela energia cinética. Ô, gente, o pincelzinho não está ajudando muito. A energia cinética de todos os núcleos, mais a energia cinética de todos os elétrons, está aqui, mais a interação elétron-elétron, mais a interação elétron-núcleo e mais a interação núcleo-núcleo. Não era assim que a gente montou a nossa equação de Schrödinger? Correto? Isso mesmo. E aí, no caso que a gente tinha N elétrons, vou pôr esse símbolo aqui, ó, de elétrons, e M de Maria núcleos. Então, era uma molécula poliatômica, né? Que a gente começou aqui brincando, M núcleos. E aí, o que aconteceu? A gente, então, não vamos fazer tudo de novo, porque a gente já fez. A gente, então, o que a gente fez? A gente expandiu a nossa autofunção psi como um produto de duas outras autofunções. Uma eletrônica e uma outra nuclear que eu chamei de Ki. Correto? E aí, a gente conseguiu, com isso, desacoplar a equação original de Schrödinger para o nosso sistema molecular em duas outras, né? Que é uma equação eletrônica, está aqui, de Φ, que é igual a epsilon de Φ, e a parte nuclear, Hn de nuclear, de Ki por E de Ki. E aí, lá em Física Molecular 1, a gente aprendeu os métodos para resolver essa equação que está aqui, ó. E agora a gente vai tentar aprender um pouquinho como resolver essa equação aqui, ó. Então, tudo que diz respeito à parte eletrônica do meu sistema molecular está aqui na equação de Schrödinger da parte eletrônica. Equação de Schrödinger, vamos pôr só S mesmo, porque o pincel não está ajudando, eletrônica. E essa aqui seria a equação de Schrödinger nuclear. E aí a gente viu que isso aqui é o que a gente chama de aproximação de Bohr-Oppenheimer. Ok? Tudo bem até aí? Uhum. Tá. E aí, o que aconteceu? Se a gente resolver essa equação eletrônica para várias configurações nucleares, por exemplo, uma molécula diatômica, a gente, então, vai ter os pontos, né, que caracterizam uma curva de energia potencial que agora vocês já conhecem muito bem, que é o E, em função da distância. Então, a gente teria esses pontos que estão aqui, ó. Então, estão aqui os pontos. E aí, vocês aprenderam a construir uma curva que passa da melhor forma possível dessas energias ab initio, que a gente chamou que é as formas analíticas das curvas de energia potencial. E isso nós estamos chamando de V de R. E esse V de R, ele entra exatamente na hamiltoniana, dentro da aproximação de Bohr-Oppenheimer, a hamiltoniana nuclear. Então, na hamiltoniana nuclear, você vai ter a energia cinética dos núcleos, mais o potencial que rege ou que governa o movimento
dos núcleos dentro da molécula. Então, se eu quero descobrir agora a energia que descreve a dinâmica do meu sistema molecular, ou seja, que a energia total aqui da solução da equação nuclear, ela vai ser composta, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho na prática, ela vai ser composta como a energia de vibração dos núcleos, mais a energia de rotação dos núcleos, ROT, mais a energia de translação dos núcleos. Então, saber como que a molécula fica rodando e girando dentro de uma curva de energia potencial, no caso de uma molécula diatômica, para a gente descobrir essas energias, a gente tem que resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear, né, que, de certa maneira, descreve a dinâmica do nosso sistema molecular. Então, aqui agora, nós vamos pegar explicitamente a equação de Schrödinger da parte nuclear, está aqui. Deixa eu só tirar de novo aqui, desacoplar e acoplar de novo para ver se eu melhoro um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Deixa eu ver se ele melhorou. Acho que melhorou um pouquinho mais. Acho que agora vai ficar mais rápido. Então, qual é a equação de Schrödinger da parte nuclear? H de M de Q igual a E de Q. Pronto. Onde, então, o nosso H nuclear, ele vai ser igual a T mais o nosso V. E o T, vamos só lembrar como é que era o T. O operador T, o operador T, ele é igual ao operador P ao quadrado sobre 2M. Não é isso? É o operador energia cinética, descrito em torno do operador P. E o operador P, no espaço das configurações, é menos I, H cortado, gradiente. Então, só lembrando aqui, então, o operador T, ele vai ser igual, como aqui é ao quadrado, então vai ficar menos I, H cortado, do gradiente, escalar por menos I, H cortado, gradiente, está aqui, dividido por 2M. Isso aqui vai ser igual, então, menos com menos dá mais, I, que é o complexo, né, o que faz a designação do complexo. Então, I ao quadrado dá menos 1, então vai ficar menos aqui, H ao quadrado, aí vai ficar aqui, esqueci de pôr um ponto, o divergente do gradiente, que dá o quê? O laplaciano, e aqui ficaria sobre 2M. Não é assim que a gente escreve, então, dentro da mecânica quântica, o operador energia cinética, pessoal? Certo. Então, o que vai acontecer? A nossa equação de Schrödinger da parte nuclear, ela vai ser escrita assim. Então, só lembrando aqui, ó. Então, eu vou agora explicitar essa equação que está aqui, ó. Então, como é que ela vai ficar de maneira explicitada? Vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2, está aqui, somatório em I, que vai de 1 até M, que é o número de núcleos. Vamos pôr A, né, que a gente chamava de A antes. Do laplaciano de A sobre MA, está aqui, a massa de cada núcleo do seu sistema. Então, mais o V atuando em Q é igual a E de Q. Tá certo até aí, pessoal? Correto. E aí, então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora o caso para M igual a 2. Seria 2 corpos. Opa, agora está ficando ótimo aqui o pincel. Melhorou agora, está 100%. Então, acho que vai dar para ir um pouquinho mais rápido agora. Então, menos H ao quadrado sobre 2. E aí eu abro esse somatório aqui. Vai ficar, então, Nabra 1 ao quadrado sobre M1 menos H ao quadrado, H cortado ao quadrado sobre 2M2 de Nabra 2
ao quadrado, atuando aqui em Qui, atuando aqui em Qui, mais um V, que depende da coordenada R1, da coordenada R2, atuando em Qui, é igual a E de Qui. Ok? E o Qui vai depender das coordenadas R1 da coordenada R2. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo ótimo. Beleza. Oi? Acho que alguém quis perguntar alguma coisa ou eu ouvi demais? Não, pode continuar. Tá bom. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora mostrar essas coordenadas no laboratório. Então, aqui estaria primeiro a massa M1, e aí nós estamos localizando, lembra que as coordenadas R grande localizava, a gente tinha designado para localizar os núcleos, né? Então, aqui é o R1, aqui é o R2, e aqui está o corpo de massa M2, e aqui, ó, epa, ficou ruim essa, está a coordenada R12. Lembrando que se eu somar esse vetor aqui, ó, R1 mais o R12, eu vou ter como resultado o vetor R2, correto ou não? Então, essa coordenada internuclear ou coordenada relativa, que era que a gente estava sempre considerando para calcular a energia eletrônica ou para construir a curva de energia potencial, ela é dada pelas diferenças de R2 menos R1. Então, se eu pegar a coordenada R1 aqui na origem do meu laboratório, do sistema de coordenadas no laboratório, então aqui seria X, Y e aqui o Z, está aqui. Então, aí eu tenho aqui agora a minha coordenada relativa entre as duas massas, que são essas que estão aqui, ó, R12, que é essa que está aqui, igual que é R12. Bacana? Bacana. Tá. Quando você tem dois corpos e tem um movimento relativo entre essas duas massas, aí M1 e M2, é interessante a gente trabalhar com um centro de massa, correto ou não? Todo mundo lembra disso? Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir onde é que está o centro de massa do meu sistema e vou pegar e colocar a origem do meu sistema de coordenadas lá e tentar estudar o sistema de dois corpos lá. Aqui no laboratório, olha, eu tenho 3 graus de liberdade para a coordenada R1 e 3 graus de liberdade para a coordenada R2. Então, eu estou trabalhando com 6 graus de liberdade. Isso aqui eu vou pôr no lab, no laboratório. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma brincadeira aqui agora, colocar aqui o M1, aqui agora está o M2, aqui está a coordenada R2, e aqui está a coordenada R1, e agora eu vou colocar minha origem, meu sistema de coordenadas aqui no centro de massa. Vamos supor que o centro de massa está aqui, ó. Isso aqui seria o R centro de massa. O desenho não ficou muito bom. Alguém lembra da definição do R centro de massa ou não? Seria a média ponderada, né? Isso, média ponderada pelas massas. Pela massa. Então, é M1R1 mais M2R2, e aqui é o M grandão, né? Que eu vou dividir aqui agora. Onde o M grande aqui, ó, é a soma das massas. Correto até aí? Correto. Ótimo. Então, eu posso agora relacionar as coordenadas R1 e R2 com o centro de massa, não posso? Pode. Então, por exemplo, como é que eu posso escrever a coordenada R1 com o centro de massa e o R2 com o centro de massa? Alguém dá uma ideia para mim como é que eu posso fazer isso?
Alguém lembra? Depende de projetar, não dá o R1 na coordenada do centro de massa? Será que dá para fazer assim? Porque aqui, ó, se eu descobrir a relação entre o R1 e o R2, eu posso relacionar o centro de massa com o R1 e o centro de massa com o R2. Mas eu acho que a gente já relacionou, não era essa aqui, ó? Não era essa? Sim. Correto? Então, por exemplo, quem é o R1? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o R, para não ficar carregando R12, eu vou chamar R12 de R, tá bom? Tá bom. E aí o R é exatamente agora, olha, essa coordenada que liga os dois núcleos, a coordenada internuclear. Então, por exemplo, aqui, ó, opa, já escrevi. Então, R mais R1 é igual a R2, ó. E aí eu vou substituir isso que está aqui, ó, o R2 aqui dentro, ó. Então, eu vou lá, R centro de massa, vamos escrever aqui, ó. R centro de massa igual a M1, R1, mais M2 vezes R2. Quem é o R2? R mais R1. Tudo isso dividido por M grande, correto? Correto. Tá legal aí? Não estou fazendo nada demais não, né? Então, R centro de massa é igual a M1R1 mais M2R mais M2R1 sobre o M total aqui, que é o M1 mais M2, que eu vou deixar como M para ficar mais simples de escrever. E agora eu vou isolar o RM, isso aqui é igual, isso é igual. Vou colocar em evidência o R1. Se eu coloco o R1 em evidência, aqui vai ficar M1 mais M2, confere, mais, aqui ó, é M2, aqui é 2, tá? Deixa eu fazer melhor esse 2, senão vai atrapalhar a gente aqui, ó. Aí, ó. E aqui vai ficar M2R, correto? Correto, aí divide tudo por M também. Isso, pronto. Então, eu vou dar um passo maior aqui agora para a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu vou dividir tudo por M grande, e isolar o R1, tudo bem? Isolar. Vou dar um passo maior agora, isolar o R1. Quando a gente faz isso, a gente obtém alguma coisa desse tipo aqui, ó. O R1 é igual a R do centro de massa menos... Aqui eu acho que eu engoli alguma outra coisa aqui, não engoli o M, né? Olha aí, ó. O M grande, ó. Na verdade, não precisa nem dividir por M, já está o M dividido aqui, ó. Aqui ele, ó. Isso. Eu que falei errado aí, induzi vocês ao erro aí. Então, agora aqui eu corto, ó, esse com esse que está aqui, e eu passo isso aqui para o outro lado de lá. Então, vai ficar o quê? M2 sobre M grande de R, ó. Então, eu relacionei agora minha coordenada R1 com a coordenada do centro de massa e com a coordenada R grande, que é a coordenada relativa ou internuclear entre os dois corpos. Correto ou não? Correto. Então, isso aqui vamos chamar de equação 1. E agora, se eu isolar aqui, ó, eu vou isolar agora a coordenada R1. Quando eu isolo a coordenada R1, eu tenho R2 menos o R. E aí, se eu substituir isso aqui nessa equação que está aqui agora, opa, vamos subir um pouquinho mais, na equação do R centro de massa, que é a equação estrela, a gente vai obter, então, o quê? A relação do R1, do R2 com centro de massa e com R, correto?
Então, ó, R centro de massa está sendo igual a M1 R1 mais M2 R2 sobre M grande. Então, aqui vai ficar assim, ó, M1, que multiplica R2 menos o R, tá aqui, mais, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o quadro, pronto, mais M2 R2, tá bem, tá aqui, dividido por M grande, ó. Aí, de novo, eu vou isolar agora, vamos pôr igual aqui. Então, aqui vai ficar M1 R2 menos M1 R grande mais M2 R2 sobre M grande. Então, deixa eu ganhar um pouquinho de quadro aqui agora. Então, agora eu vou colocar o R2 em evidência. Está aqui o R2. Então, aqui vai ficar M1 mais M2, dividido por M grande, mais, deixa eu aumentar aqui, agora enlarguecer o quadro, mais, está aqui, ó, M2 sobre M grande, menos, né? Menos M1 R sobre M grande. É isso ou não? É isso aí. Ótimo. Então, vamos escrever aqui agora quem é. Então, aqui eu posso cortar de novo, ó. Então, quem é o R2? O R2 é o R centro de massa mais M1 sobre M grande do R. E esse aqui a gente tinha chamado de 1. Então, esse aqui eu vou chamar de 2. E vamos colocar as duas juntas aqui, ó. Então, quem é o R1? O R1 é o R centro de massa. Estou escrevendo essa aqui agora, tá bom? É a 1, tá? M2 menos M2 sobre M total vezes o R. Então, essa é a equação 1 para nós, não é isso? Correto. Bacana? Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha Hamiltoniana e vou fazer a minha Hamiltoniana. Quem é a Hamiltoniana? A nossa Hamiltoniana lá. Ela é assim, ó, Hamiltoniana nuclear. Ela é o P1 ao quadrado sobre M1 mais o P2 ao quadrado sobre o M2 mais o V, que depende de R1 e do R2. Tudo bem até aí ou não? Tranquilo. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui é dentro da mecânica quântica. Mas para eu resolver isso mais facilmente, vou pensar agora isso aqui como sendo na clássica. Vamos ver como é que ficaria nosso Hamiltoniano clássico. Seria P1 ao quadrado sobre M1, sem ser operador, mais P2 ao quadrado sobre M2, mais o V, que depende de R1, do R2. Correto isso ou não? Correto. Correto. E agora, o que vai acontecer? Eu tenho a coordenada R1 e a coordenada R2. E aí, se eu tenho a coordenada R1 e R2, a gente pode pensar no seguinte, que o P1 é igual ao M1 vezes o V1. E o P2 igual a M2 V2, correto ou não? Correto. E aí, quem é o P1? P1 é exatamente o M1. Quem é o V1? O V1 é o R1 ponto vetor e o P2 é o M2
R2 ponto vetor. Não posso escrever assim? Sim. Só lembrar, esse R ponto é para anotação boa, né, para gente. Mas lembrando que isso aqui, ó, é derivada de R1 com relação ao tempo, né? E o R2 ponto é a derivada do R2 com relação ao tempo, correto? Correto. E aí, ó, mas eu já tenho o R1 e tenho o R1 e o R2. Eu posso calcular o R1 2 ponto e o R1 ponto. Também posso, não posso? Quem é o R2 ponto vetor? É o R ponto centro de massa mais M1 sobre M de R ponto vetor, correto? Isso. E o R1 ponto vetor? Vai ser o R ponto centro de massa, de novo, menos o M2 sobre o M total do R ponto vetor. Não é assim? Isso. E aí eu posso agora o quê? Calcular a minha Hamiltoniana daquela maneira lá. Então aqui agora, vamos escrever aqui, a Hamiltoniana clássica vai ser igual a quem? Vou escrever aqui de novo para ficar fácil. P1 ao quadrado sobre 2M1 mais P2 ao quadrado sobre 2M2 mais o V de R1 e R2. E aí, vou substituir agora o P1. Vamos ficar então, aqui isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual. Quem é o P1 agora? P1 é M1, só que está ao quadrado, né? Então é M1 ao quadrado. E aqui ficaria o quê? R1 ponto ao quadrado, né? Tá certo isso? Sim. Sobre 2M1 mais M12 ao quadrado, R2 ponto ao quadrado sobre 2M2 mais o V que depende de R1 e que depende do R2. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse M1, esse 2 aqui com esse aqui também, não posso? E aí, agora eu vou substituir o R1 ponto aqui dentro e o R.2 aqui dentro. Tudo bem? Tranquilo. Então, a nossa Hamiltoniana clássica, depois a gente passa para a quântica, é só para saber que fica mais fácil de manipular aqui. Por isso que eu estou fazendo primeiro do ponto de vista clássico. Então, fica M1 sobre 2, tá aí. E agora vamos colocar o R1. O R1 ponto, quem é o R1 ponto? É o R centro de massa ponto. Só que eu tenho que levar ao quadrado, né? Ipa, ainda vou ter que fazer outra brincadeira ali ainda. Eu vou ter que levar isso aqui primeiro ao quadrado, correto? Cadê? Professor, Oi? só para avisar que já são 9h52 já. Gente, obrigado, Carol. Eu já estava esquecendo o tempo aqui, que a gente vai entrando nessas equações. Então, eu vou só finalizar falando o que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Pode ser? Tranquilo. Eu vou levar isso aqui ao quadrado, vou levar isso aqui ao quadrado e vou substituir aqui dentro e aqui dentro e abrir isso aqui. E aí a gente vai chegar no conceito de massa reduzida. Então, essa Hamiltoniana vai ser uma Hamiltoniana, vai ficar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vai ficar menos meio de 2.000, vamos pegar aqui de P ao quadrado sobre 2.000, mais o P do centro de massa ao quadrado sobre 2M. Onde esse Mi, a gente vai chegar nisso. Eu estou só falando o que a gente vai chegar, tá bom? É o M1 vezes M2 sobre M1 mais M2. E aí,
nós vamos dizer que o centro de massa, não existe nenhuma força atuando no centro de massa, então o centro de massa vai estar com movimento retilíneo uniforme ou em repouso. E aí, ao invés de a gente trabalhar também com 6 graus de liberdade, 3 por centro de massa, para a coordenada do centro de massa, que é aqui, e mais 3 para a coordenada reduzida M, R, a gente então vai falar que o centro de massa está em repouso e trabalhar só com 3. Então, a gente vai sair de 6 graus de liberdade para 3 graus de liberdade. Na realidade, quando você vai para o centro de massa, você continua tendo 6. 3 para a coordenada relativa R e mais 3 para o centro de massa RM. Mas como a gente vai supor que não existem forças externas atuando no nosso sistema molecular, então a gente vai abandonar a descrição da translação da molécula e ficar só com os 3 graus de liberdade relativa à coordenada R. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok, tranquilo. Beleza. Então, infelizmente, eu vou ter que parar aqui agora e do jeito que está aqui, tá bom, pessoal? Então, deixa eu sair aqui, deixa eu pedir para parar a gravação, senão eu atraso a outra aula e não é legal. Então, deixa eu só parar a gravação aqui. Pronto, está parando.